Sabe como funciona uma linha de produção? Basicamente, coloca-se a matéria-prima de um lado e depois de um longo processo numa fábrica do outro lado, sai um produto pronto, finalizado para ser entregue. Olha, a grosso modo, a justiça também não deixa de ser uma linha de produção. Na verdade, várias linhas de produção, dezenas, centenas só aqui no nosso estado, em cada comarca. Só que dessa vez são demandas que a sociedade entrega e que depois do processo judicial viram sentenças que vão influenciar na vida das pessoas. Nesse sentido, o Judiciário de Santa Catarina acaba sendo um dos mais produtivos do Brasil. Em média, cada magistrado julga por dia 9 julgados. 9 é um número relativamente alto, mas o problema é que a demanda é cada vez maior. Se 10 processos são extintos, surgem ao mesmo tempo 12, 15 e assim vai. E esse é o principal desafio da gestão pública na justiça. Como fazer com que essa conta feche no positivo? Meu nome é Francis Silvio Rodrigues e esse aqui é o Conexão Justiça. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa de estreia. O Conexão Justiça é uma produção da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Núcleo de Comunicação Institucional aqui do nosso tribunal. Esse é o nosso primeiro programa, mas nas próximas semanas teremos outros, sempre trazendo convidados especiais para que debatermos assuntos relevantes na área de justiça e de cidadania. E nesse programa de estreia nós temos a honra aqui da presença do presidente do nosso tribunal, o desembargador João Henrique Blasi. Desembargador, muito obrigado aí por ter separado um horário na sua agenda para poder nos prestigiar. E também do Rafael Sandi, que é juiz auxiliar aqui da presidência, e do Alexandre Postali, que é diretor-geral de administração. Presidente, falando de estreia, né? Falando de começo de trabalho, a sua administração acabou de completar 100 dias. Parece um tempo curto. O seu mandato é de 2 anos, então está só no começo, um sétimo aí desse período. Mas já foi feito um relatório de 100 dias, uma espécie de prestação de contas. Qual é o balanço que já dá para fazer? Está no começo, mas o que já pode ser mostrado de concreto? Projetos que já foram encaminhados? Silvio, há uma praxe na administração pública brasileira de, ao se completar 100 dias, prestar as contas iniciais daquilo que já foi feito. É um período curto, é verdade, você disse bem, mas um período necessário para estabelecer uma conexão com o público interno, no nosso caso com os nossos servidores e com os nossos magistrados, e também para estabelecer uma conexão com o público externo. E dizer exatamente qual será a baliza da gestão. Você colocou no início do programa, falando com muita propriedade, do nosso produto. O nosso produto é a justiça. O nosso produto é fazer justiça. E fazer justiça é dar a cada um o que é seu, dentro daqueles processos que nos vêm em número cada vez maior, todo dia, o dia todo. Certo, e é um trabalho que não dá para ser terceirizado, né, presidente? O senhor falou até que é como se fosse saúde, não dá para ser terceirizado, não dá para privatizar a justiça. Com certeza. A justiça é uma tarefa estatal indelegável. Como eu disse, é um gênero de primeira necessidade, como são a saúde, a segurança e a educação. Eu sou servidor de primeiro grau, fui jornalista há muito tempo e depois prestei concurso e estou aqui no Judiciário de Santa Catarina. E já assessorei, já trabalhei com vários juízes. Praticamente todos eles têm um objetivo, têm um desejo, uma meta, quando entram numa vara, numa comarca. Qual é? Entregar o acervo, se não igual, pelo menos menor do que pegaram. Todos que eu participei, eles falam assim, olha, a grande preocupação é, se eu peguei o acervo com tanto, quanto eu saí, eu quero entregar com menos, né? Acho que se a gente for fazer uma pesquisa dos magistrados aqui do nosso poder judiciário, todos eles têm pelo menos essa meta, né? Mas se a gente for olhar aqui o relatório, a gente fica espantado, porque a demanda realmente ela é grande. No mesmo período do ano passado para cá, aumenta 10%, o número que entra é absurdo. Essa é a aflição, eu acho, dos magistrados, né? Veja bem, Silvio, há pesquisas que dão conta de que no âmbito da Federação Brasileira, do país, o local onde mais se demanda, em primeiro lugar, é Brasília, Distrito Federal. Segundo, Rio Grande do Sul. E terceiro, Santa Catarina. Terceiro, Santa Catarina. Isso em números proporcionais, evidentemente. Certo. Mas o terceiro polo do Brasil, onde há mais demandas proporcionais, é Santa Catarina. E então vem aquela tarefa diária do magistrado
que é buscar produzir e entregar ao final do mês uma produtividade maior do que a relação de processos que entrou. Nem sempre é possível, mas essa é uma tarefa a que se dispõe todo magistrado, reduzir ao longo do mês o volume de processos que constam do seu acervo. Por isso que no começo a gente fez essa analogia com uma linha de produção. É uma analogia, claro, mas é uma preocupação que todo mundo tem, né? Queira ou não, a produção acaba sendo uma preocupação da magistratura, né? Mas vendo os números assim crescentes, né? Eu faço a pergunta para o presidente, mas também estendo aos outros colegas aqui. Há uma preocupação, esses números crescem, mas também se a gente olhar a média do acervo, ela acaba meio que variando pouco. O que se dá isso? Porque parece que tem uma questão de eficiência e a gente acaba otimizando a estrutura do judiciário para poder dar conta dessa demanda. Um detalhe importante, Silvio, é que nós conseguimos, o Poder Judiciário de Santa Catarina conseguiu, mesmo nesse período de pandemia, índices superlativos de produtividade. Ou seja, em relação ao período antes da pandemia, nós passamos a produzir cerca de 30% a mais, graças à dedicação, à competência dos nossos servidores e dos nossos magistrados. E quando lá no começo de 2020 surgiu essa pandemia inimaginável, nós ficamos com um grande ponto de interrogação. Bom, a justiça é gênero de primeira necessidade, não se pode fechar a porta do fórum, é preciso que as atividades continuem, mas elas não podiam continuar presencialmente porque havia uma vedação de caráter sanitário. Então, desde aquele momento, nós estabelecemos mecanismos de tecnologia, como, por exemplo, as audiências por videoconferência, as sessões aqui do tribunal também por videoconferência, e isso, né, o fator tecnológico, aliado ao fator humano, repito, a competência e a dedicação dos nossos servidores e magistrados fez com que nós pudéssemos, ainda que naquele tempo extremamente adverso da pandemia, produzir mais do que vínhamos produzindo antes dela. Sim, doutor. Para complementar, essa questão que você colocou e o presidente destacou perfeitamente da eficiência do Poder Judiciário, isso é um planejamento estratégico como instituição, né, do Tribunal de Justiça, dentro do sexênio 2021-2026, a meta é justamente isso, aprimorar a eficiência da prestação jurisdicional, ou seja, prestar a jurisdição, entregar a justiça com eficiência. E isso o Poder Judiciário de Santa Catarina tem feito ao longo dos anos. E os números atestam isso, né, que você destacou, que apesar dos números continuarem crescendo, do ingresso de demanda, ainda assim, com o emprego de recursos tecnológicos também, se consegue, então, de maneira eficiente, atender a demanda. Então, no meu ponto de vista, são dois fatores essenciais, que o primeiro, seguramente, é a qualidade do corpo funcional do Poder Judiciário de Santa Catarina, né? Magistrados, servidores e colaboradores. E o outro é um emprego constante e histórico de tecnologias, né? Inovação e tecnologia, para que se permitisse justamente isso que o presidente destacou, numa crise sanitária mundial, né? Num cenário dramático em que se fecharam as portas e as pessoas foram para casa, o judiciário, no mesmo dia, continuou prestando jurisdição, ou seja, continuou cumprindo a missão para a qual ele existe. Foi um momento dramático em vários sentidos, né? Primeiro, por uma questão de saúde pública, que todo mundo não sabia qual era o cenário que a gente ia enfrentar, e outro também dramático no sentido de se adequar rapidamente, porque de uma hora para outra, numa semana, a gente teve que trabalhar em casa, e trabalhar bastante mesmo, e eu me lembro, também estou no segundo grau, que a gente teve que adequar a rotina e usar das ferramentas, né? Ou seja, começar a pegar o computadorzinho em casa, o notebook, e improvisar uma segunda tela, uma câmera, e gravar, e fazer, e dar conta das audiências. Eu sei que no começo, assim, vários juízes e vários colegas ficaram, meu Deus, e agora como é que fazer a audiência daqui a pouco? Mas tem que correr, tem que dar conta. E eu acho que o pessoal, na verdade, na média, superou bem isso aí. E as ferramentas que a gente teve também à disposição, né, que a gente pode conversar também, o WhatsApp, o balcão virtual, acho que supriram bem isso aí. E abriram um caminho aí para os próximos anos do judiciário. Acho que vai mudar um pouco a forma da gente encarar, eu acho que o fazer justiça, né, presidente?
Bem interessante, Francis. Até a pandemia, nós tínhamos um material humano de qualidade, competência, conhecimento e capacidade produtiva, capacidade de entrega. Nós tínhamos o nosso local formal, nossos espaços de trabalho e algumas ferramentas. De uma hora para outra, de maneira bem ágil, o Tribunal de Justiça teve que mostrar toda a sua capacidade administrativa para continuar aproveitando a qualidade do material humano, na linha do que o presidente Blas e o Dr. Rafael Sandi comentaram, usar outros ferramentas e equipamentos tecnológicos e esquecer o lugar. Uhum. Nós passamos a conseguir entregar o produto justiça de qualquer lugar. Sim. E essa foi uma das grandes conquistas aí que esse período pandêmico trouxe para o Poder Judiciário. De toda a história negativa que a gente vê do período pandêmico, um ponto positivo é essa capacidade que nós rapidamente desenvolvemos de entregar a prestação jurisdicional independente do local em que o servidor está, o magistrado está, o desembargador está. Hoje, pela tecnologia, é possível trabalhar de qualquer lugar para Sim. qualquer lugar. E esse foi um desafio que nós nos impusemos ao longo da pandemia. E o fator tecnológico é fundamental. Por isso que nós estamos investindo muito nisso, na chamada inteligência artificial. Claro que a inteligência artificial jamais substituirá a inteligência humana, mas ela é perfeitamente possível de ser aplicada e está sendo aplicada naquelas chamadas tarefas redundantes. Então vamos montar aqui a seguinte equação. Entra um determinado processo em qualquer das varas nas nossas 111 comarcas e a nossa ideia é termos ali um robô, portanto inteligência artificial, para de pronto promover a leitura daquela peça que o advogado acabou de protocolar. E fazendo a leitura daquela peça, o robô já identifica o seu conteúdo e conecta o conteúdo com as soluções, com as decisões que aquela vara e que aquele juiz já tem para aquele tipo de matéria. Então, essa primeira leitura ela é fundamental e se ganha muito em termos de tempo, e tempo é fundamental. Né? Rui Barbosa dizia que justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. E, portanto, a decisão tem que ser entregue a tempo e modo. Veja-se, por exemplo, o caso de alguém que entrou em juízo requerendo um determinado medicamento. Se o Poder Judiciário não for ágil ao ponto de fornecer àquela pessoa, no tempo necessário, o medicamento, a prestação judicial será inútil e não terá surtido qualquer efeito. Então, é preciso que haja atenção a esse aspecto e o elemento tecnológico, a inteligência artificial, é fundamental para que nós possamos avançar no aspecto da rapidez da entrega profissional, da entrega da jurisdição. Então, na verdade, substitui, não é que substitui, né? Porque o trabalho que é feito por um servidor e acumula trabalho, ele tem ajuda, a gente fala robô, né? Mas na verdade é um software, uma inteligência artificial que também desenvolve. Precisa de um ser humano Sim. capacitado para treiná-lo. Sim. Então isso é importante. Isso está em desenvolvimento? Como é que está funcionando essa questão? Eu sei que tem outros exemplos, né? Que já são aplicados na prática, que podemos até conversar. Mas essa questão aí que o presidente deu como exemplo do início aí do processo, está sendo desenvolvido? Sim, já tem em franca utilização nas unidades bancárias, aqui, onde existe um trabalho que se chama trabalhos repetitivos, né? Aquele em que o ser humano, pela repetição e pela exaustão que um serviço repetitivo causa, o ser humano vai errar. E a diferença é que a máquina, nesse cenário de algo repetitivo e igual, a máquina vai trabalhar 24 horas, repetindo um serviço, então, e liberando a qualidade então, do nosso servidor e das pessoas que vão trabalhar para serviço, aí sim, que demanda o intelecto, né, aquilo que é insubstituível, que é, aí sim, você tratar diferente o que realmente é diferente. Eu vi ali no relatório que tem também uma situação do Renajude, como aplicar essa tecnologia para adiantar já esse procedimento. De certa forma, dá uma folga um pouco também para o
para os servidores também, para eles poderem desenvolver mais com essa ajuda, né? O nome antigo que se dava para isso eram os serviços cartoriais. Né? Então, certo. aquilo que era o manual, aquele serviço realmente repetitivo, né? E que acabava realmente subutilizando ou utilizando de maneira inadequada a capacidade humana, é para isso que servem os robôs e a inteligência artificial. Presidente, a sua gestão está alicerçada em 4 eixos, né? Essa é o projeto aqui para frente, os próximos 2 anos. Um deles é relacionado à questão humana. A gente falou de robô, de tecnologia da informação, mas a justiça ela não se faz puramente com tecnologia. Ela acelera, mas precisa realmente do servidor, não só do servidor, mas também dos auxiliares da justiça, para poder desenvolver esse processo. O que está sendo feito? Qual é a atenção que está sendo feita nesse quesito? Eu falo isso porque a gente realmente acabou de sair de uma pandemia em que a rotina dos servidores, dos magistrados, sofreu uma mudança bastante grave. Muitos tiveram que trabalhar por um longo período em casa, fazendo teletrabalho, com prós e contras que isso dá também, né? De que forma está feito, feito esse acompanhamento, como é que a atenção que é dada para o servidor hoje em dia, no modo dele trabalhar? Bom, eu fiz questão de enfatizar há pouco que esses índices crescentes e contínuos, superlativos, como eu digo, de produtividade, sobretudo ao longo da pandemia, decorreram da dedicação e da competência do nosso corpo funcional e do nosso corpo de juízes e juízas. E então é fundamental que haja o reconhecimento público disso, e nós temos feito em todas as oportunidades. Por outro lado, também é preciso que haja uma contraprestação de natureza funcional. E o que é que tem sido feito nesse sentido? Como nós conseguimos essa produtividade aumentada, a ideia agora, mesmo que nós estejamos chegando agora ao fim do período pandêmico, a ideia é manter por mais algum tempo o teletrabalho, o modelo híbrido que veio para ficar, não há dúvida nenhuma quanto a isso, ele veio para ficar. E, claro, que com os ajustes que o passar do tempo vão recomendando e que a administração terá que implementar. Então, o que é que nós fizemos? Delegamos a cada gestor de unidade jurisdicional a competência para ele decidir, dentro de um determinado limite percentual, quantos servidores daquela vara, quantos servidores daquela unidade, quantos servidores daquele setor administrativo podem continuar em teletrabalho e quantos têm que exercer a sua atividade presencial. Há questões, no entanto, que são presenciais e, quanto a essas, não se pode abrir mão. No atendimento, por exemplo, às pessoas, no atendimento aos advogados, tem que haver um trabalho presencial, e esse está preservado. E no que diz respeito aos servidores, reconhecendo naquilo que é mais importante para ele, que é uma remuneração condigna. Assim é que nós, inclusive, agora na semana passada, aprovamos, no mês de maio, que é o mês da database dos servidores, dar a eles a correção monetária correspondente a esse período. Então, reconhecendo ao servidor, no mínimo, esse reajuste da inflação para que essa perda não se refletisse no dia a dia da sua qualidade de vida. Sim. E, para além disso, também, houve um esforço muito grande da administração em preencher aproximadamente 200 cargos de servidores nesse período de 100 dias de gestão. Para se ter uma ideia, a administração ela tem capacidade de contratação por volta de 50 novos servidores mês. Então se fez um esforço concentrado justamente para que houvesse uma recomposição do quadro de servidores, que durante os últimos 2 anos, em razão das amarras legais que havia da Lei Complementar 173, impediu então a recomposição dos quadros. Então, para além de tudo Foram isso... Foram mais de 200, né? Eram cargos que já estavam vagos há bastante tempo, né? Ao longo dos últimos dos 2 anos, com as exonerações, né, enfim, desligamentos em geral, sim. Então os cargos vão vagando, só que havia um impedimento, né, de contratações. E agora foi liberado, e esse esforço administrativo e permanente, né, de recomposição dos quadros, e além disso, equalizar a força de trabalho, porque também se identifica, isso é um fato, que alguns lugares têm um número de servidores que
podem ser melhor aproveitada a capacidade, e em outros, né, circunstancialmente, podem estar em situações muito difíceis. Então, a administração está atenta a isso, para não só recompor o quadro, como equalizar o trabalho de todos. Inclusive, acho que essa autorização para a contratação foi um dos primeiros atos, né, presidente, de chamar esses servidores, ocupar esses cargos que estavam vazios, né? E até Sim. também tem um concurso agora, eu acho que para cartorário, para magistratura, Isso, é verdade. E o nosso diretor-geral administrativo, que é um servidor da casa, pode melhor do que ninguém falar a esse respeito desses concursos que estão em andamento e do ingresso de força de trabalho que ele vai propiciar ao Poder Judiciário. Perfeito. Francis, logo no início da gestão, se identificou essa necessidade de retomar a recomposição da estrutura, especialmente aquela de primeiro grau, né? Sim. O local inicial ali da nossa prestação jurisdicional. Então, fizemos um levantamento geral de todos os cargos que estavam vagos e por ordem do nosso presidente, começamos a nomeá-los. Usamos alguns métodos para agilizar e otimizar a nossa capacidade de nomeação. Esse dado que o Dr. Sandy coloca é muito significativo, assim, quase que dobramos a nossa capacidade de nomeação mensal, e isso é importante que se deixe claro, porque não é só a publicação do ato de nomeação ali no Diário de Justiça, existe todo um trabalho anterior, existe todo um... Sim, eu acho que foi até montada uma força-tarefa para isso. Eu sei porque a gente acompanha o Diário da Justiça e praticamente toda semana tem nomeação. Exatamente. E até tem colegas, né, pessoal do concurso que fica antenado a isso, tem até grupo de WhatsApp, até para acompanhar, eles falam, hoje saíram 20, saíram 30 nomeações. Demonstra que é rápido esse processo. Nesse momento está sendo feito para poder suprir essa falta de vagas. De maneira bem ágil na linha do que estávamos conversando, já com vistas ao futuro também. Aproveitando os concursos que estavam necessitando de renovação, ampliação por mais 2 anos de validade. O presidente, nas últimas 2 semanas, homologou um novo concurso que nos dá uma margem de aproveitamento de um pessoal qualificado chegando como força de trabalho por mais 4 anos. Tivemos alguns dados muito significativos, assim, faziam 6 anos que o Tribunal de Justiça não nomeava novos médicos. Na semana passada foram nomeados 2 médicos. Mas espera aí, o médico... Qual é a finalidade do médico aqui dentro do Poder Judiciário? Todo e qualquer servidor, para tomar posse, ele precisa passar por uma junta médica. Então, para dar essa capacidade e essa vazão a essas novas nomeações, nós também reforçamos o meio ali. Eles que vão auxiliar nisso. Sim, nós também tivemos, por conta da pandemia, um trabalho intenso da junta médica e assessorando, né? Foi essencial. Fazendo essa... Foi essencial. Nomeamos recentemente também novos analistas de sistema, uma demanda bastante antiga da Diretoria de Tecnologia da Informação, oficiais de justiça, os assistentes sociais, é uma categoria que ficou muito tempo sem uma movimentação. Abrimos o concurso de remoção. Muitos dos assistentes sociais tiveram a oportunidade de caminhar, exatamente, buscar novos áreas de trabalho e, ao mesmo tempo, o concurso aberto permite a reposição das vagas. Que essa foi uma grande preocupação, de possibilitar aos magistrados, sim, ter a possibilidade de dar o de acordo com a movimentação funcional, mas com a segurança de que os quadros da comarca que ele está respondendo hoje fossem retomados, exatamente. Então, isso tem sido uma constante, assim, nós temos observado assim, uma saída e uma entrada em sequência, e isso vai dar um equilíbrio, sabe? Isso vai dar, ao final, um quadro recomposto com qualidade e a possibilidade também dos servidores circularem naquelas áreas. Nós tínhamos famílias separadas. Sim, porque para quem é de fora não entende como é que é o procedimento, existem editais de remoção do servidor público, assim como os juízes também, que eles podem mudar de comarca, mudar de vara e fazer assim essa dança das cadeiras dentro do próprio judiciário. Então, havia... E além desse concurso de servidores ao qual o Postale se referiu expressamente, nós temos um edital já lançado faz cerca de 15 dias para um novo concurso de juízes, um novo concurso da magistratura. Num primeiro momento para o provimento de 30 vagas, mas com cadastro de reserva permitindo a possibilidade de se agregar mais alguns. E também está na iminência de ser editado, ou
de repente já pode ter sido ontem ou anteontem, um edital para um novo concurso de cartórios. Extrajudicial? Portanto, na seara extrajudicial, que é muito importante porque nós temos acompanhado um crescimento muito grande daquilo que se chama de desjudicialização, ou seja, atribuir aos cartórios a possibilidade de realizarem uma série de atos que não precisam mais serem feitos pelo Poder Judiciário, podem ser feitos na via extrajudicial. Hoje se pode fazer um inventário, desde que não haja, por exemplo, participação de menores, num cartório. Hoje, uma série de outras ações... Homologação de divórcio, né? Exatamente. Que o novo CPC permitiu, exatamente. Né? Então, a desjudicialização é algo também que veio para ficar, ela está aumentando consideravelmente, então é preciso que haja, no âmbito do serviço extrajudicial, o acompanhamento. E como nós temos várias vagas, foi lançado agora esse novo concurso para o preenchimento de novas vagas de cartório em todas as regiões de Santa Catarina. Certo, doutor? Francisco, eu queria retomar muito rapidamente a questão desse trabalho híbrido, né? Porque como é um tema do momento, né, tanto magistrados como servidores, os advogados se interessam muito porque nós estamos vivendo esse período. Período de adaptação ainda, né? A pandemia acabou, mas ainda a gente está se adaptando ainda. Exatamente. Na verdade, as tendências que iam ser só colocadas à disposição daqui a 20, 30 anos tiveram que ser adiantadas, né? É exatamente sobre isso que eu ia falar. Se estima, são os últimos estudos, que daqui 10 a 15 anos haverá o que se chama os nômades digitais. Em torno de 1 bilhão de pessoas viverão como nômades digitais. Essa nova geração, não tão nova assim, mas que entra no mercado de trabalho e que tem o seu notebook e não tem mais não é que não tenha mais um lar, mas o lar dele é anywhere, né? É todo lugar, é o anywhere office, você trabalha em qualquer lugar, né, do mundo. Se estima 1 bilhão de pessoas. Então são essas pessoas que o judiciário no futuro vai ter que prestar jurisdição, como também são essas pessoas que vão integrar o seu quadro. Então esse olhar administrativo para frente, né, é uma preocupação da gestão e é por isso que tem todo um tempo aí de estudo e acompanhamento para se encontrar o equilíbrio entre o que tem que ser presencial, que é insubstituível, e o que pode ser, sim, com qualidade, né, tratado de maneira diferente e um trabalho que permite, inclusive, eficiência no gasto público, economicidade, ou seja, fazer mais com menos. Sim, hoje em dia até já teve casos do trabalho mesmo. Eu trabalhei como servidor. Uma vez eu fui lotado numa central de mandados. Hoje em dia a gente pode distribuir mandados sem carta precatória para qualquer lugar do nosso estado, né? Teve uma intercorrência que faltou luz na comarca e o servidor lá não conseguia fazer a distribuição. Então ele me ligou: Francis, você está onde? Não, eu estou fazendo um percurso aqui, indo para casa. Isso já tinha passado do horário de expediente. Você tem acesso ao central de mandados, né? Não tem. Eu preciso distribuir um mandado, uma medida protetiva, é urgente, e faltou luz aqui, eu não consigo fazer. Não, pode deixar. Estacionei o carro, peguei o celular, entrei no Webproc, distribuí, notifiquei o servidor, ou seja, a gente consegue fazer isso de maneira remota. Então a tecnologia veio para mudar. É como o presidente falou, a justiça hoje está em qualquer lugar, na verdade, literalmente, né, presidente? Exatamente. Não. E essa questão que você falou um pouco de dentro do automóvel, até há um fato pitoresco, de que o Código de Processo Civil assegura aos advogados que eles possam fazer a sustentação oral dos julgamentos no tribunal por videoconferência. E isso aumentou consideravelmente as sustentações orais aqui no tribunal, como de resto em todos os tribunais do país. E o advogado hoje pode fazer da sua casa, do seu escritório. E houve um caso específico em que o advogado não teve tempo de chegar até o escritório dele, então estacionou o automóvel no acostamento, colocou o celular no painel, colocou o celular e fez a sustentação de dentro do seu automóvel. E até um ambiente propício, assim, não formalmente, mas ele é bom porque ele tem uma acústica, né? Ou seja, não tem uma influência, fecha os vidros e consegue ali acompanhar como se fosse e um detalhe interessante é que era um recurso referente a uma ação que envolvia o acidente de automóvel. Nossa. O que levou a um desembargador a dizer: olha, estacione o seu carro aí com cuidado para evitar um novo processo. Mas bem propício, né? Bem propício. Mas o nosso tribunal aqui,
me pareceu sempre muito voltado à tecnologia e muito de vanguarda, tá? Por quê? Eu digo isso porque antigamente eu fui repórter aqui no estado e saí para outros estados para pegar experiência, trabalhar em outras TVs, né? Mas me chamou a atenção que eu já entrevistava juízes aqui, promotores, desembargadores, e uma coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei lá para conversar com eles foi o cenário, falando de cenário, né? Você chegava no gabinete e eram pilhas e pilhas de processos físicos ainda, há 18 anos, não tinha nem janela, processo físico para tudo quanto é lado. Isso me causou estranheza porque aqui já não era frequente esse cenário, porque a gente já tinha o processo digital, o SAG, já era uma realidade aqui, então, então demonstra que o nosso tribunal, de certa forma, ele sempre foi um pouco de vanguarda nessa questão tecnológica, né, presidente? Com certeza, e hoje se pode dizer que nós conseguimos migrar 100% dos processos físicos para os processos digitais. E enquanto há unidades da federação, como é o caso aqui do vizinho estado do Rio Grande do Sul, onde pelo menos 60% dos processos ainda são físicos. E imagina a dificuldade dos advogados, imagina a dificuldade dos demais operadores do direito em tempo de pandemia lidar com o processo físico sem poder estar presente. E nesses primeiros 100 dias, desembargador, nessa linha, a equipe da Diretoria Geral Judiciária conseguiu não só digitalizar o acervo ativo, como também o acervo arquivado. Certo, porque às vezes fica lá porque já está arquivado mesmo, então exatamente. não é prioridade. Foi possível já nesse início de gestão entregar também essa situação do acervo completo. Hoje o nosso acervo ele está totalmente digitalizado, evidentemente que alguma coisa que tramite em tribunais superiores ainda volta com a estrutura de processo físico aqui, mas é o mínimo, foi bem forte. Isso permitiu também que os servidores pudessem trabalhar de maneira remota, né? Exato. Advogado já na hora ter acesso. Exato. Presidente, a gente está falando aqui de justiça, parece que que justiça é só a questão de julgamentos, de dar encaminhamento a processos judiciais, mas o próprio tribunal aqui tem serviços também, é extra-justiça, vamos dizer assim, uma extensão. Por exemplo, o lar legal, né? Eu vi no relatório agora que foram entregues 700 e poucas... como é que funciona títulos de propriedade para as famílias? Como é que funciona o lar legal, presidente? Silvio, além do aspecto básico do Poder Judiciário, da sua missão finalística por excelência, que é a de prestar jurisdição, que é a de receber os processos e dar a eles uma determinada decisão de acordo com o entendimento e a convicção do magistrado, nós temos algumas ações de caráter social que são extremamente importantes. Uma delas você mencionou, é o Lar Legal, eu vou abordar na sequência. Antes disso, eu quero falar de um outro programa também, com uma abrangência social considerável, que é o Novos Caminhos. Como é que funciona esse novo... voltado a adolescentes. Exato. Como é que funciona? Exatamente. Adolescentes que tiveram algum tipo de problema e que ficaram em abrigamento, quando completam 18 anos, eles têm que sair do abrigo. Então, eles são, como se diz normalmente, entregues à própria sorte. Eu diria entregues ao próprio azar, porque a perspectiva de vida é bastante ruim. É aí que entra o programa Novos Caminhos, fruto de um convênio estabelecido já há alguns anos entre o Poder Judiciário e segmentos do Estado, como a Federação das Indústrias, por exemplo, que possibilita uma colocação profissional para esse jovem que recém saiu do abrigamento, lhe dando, portanto, uma perspectiva de vida, de uma colocação, de uma profissão, para que ele possa seguir dentro de um rumo certo. O programa Lar Legal, já temos há 20 anos, é um programa de regularização fundiária que funciona maravilhosamente bem, e que significa fazer um processo simplificado, digamos assim, um uso capião simplificado em processos coletivos. Vou dar um exemplo agora. Nós vamos começar a desenvolver o programa Lar Legal na comunidade da Pinheira, aqui na Palhoça,
onde há 40 anos se arrastam situações de ocupações irregulares e que nós teremos agora a possibilidade de regularizar. Como? Num primeiro momento, fazendo um cadastramento daqueles que lá se encontram, até para evitar que novas situações venham a ocorrer. As situações que estão consolidadas ao longo de 40 anos. Então, imóveis que pertenceram ao avô, ao pai e agora ao filho, mas que ali estão sem poder regularizar e que ali estão sem ter um aspecto urbanístico também, porque são imóveis, são ocupações clandestinas. Então, o que será feito agora? Primeiro, esse cadastramento que está sendo ultimado. Segundo, esse processo judicial de regularização fundiária, que é um uso capião simplificado. Recentemente, aqui na Tapera, em Florianópolis, em 4 meses se fez um trabalho e foram entregues 1.331 títulos. Lá na Palhoça é algo bem maior. Se estima que seja em torno de 20 mil pessoas que terão, ao final da tramitação desse processo, um documento em mãos, um documento de propriedade, um documento de cidadania e terão a possibilidade de ter uma casa para chamar de sua. Então isso não tem preço e isso é um programa que nos é muito caro e por isso o nosso empenho em que ele se expanda o mais possível em todos os cantos de Santa Catarina. Providenciar um direito básico, que é a moradia, eu acho que é uma grande questão hoje que a Justiça também enfrenta, né, presidente? Mas tem outros processos, também tem outros programas sociais, até esse de acolher o servidor que entra, Novos Laços. Novos Laços. Eu sei porque tem colegas que estão entrando, eu quando entrei no judiciário não tinha. Então a gente já entra no trabalho, já vai aprendendo, a melancia vai ganhando formato quando o caminhão está andando. Então eu já tive que aprender, sorte que eu tive bons colegas e já me passavam todo o procedimento francês, assim, assado. Então a gente já teve que pegar de uma maneira ágil. Mas tem colegas que estão entrando agora e estão participando desse programa Novos Laços e falam, olha, impressionante, é uma semana que você fica ali e você é ambientado no trabalho, ambientado pelo judiciário para poder desenvolver esse trabalho. Hoje, 23 então, boas-vindas, né? Hoje, 23 de maio, está iniciando mais uma turma no programa Novos Laços. Imagino que várias turmas tem, porque agora, é sequencial. Dia 30, várias nomeações, dia né? 30 a gente tem outra e o programa ele sempre conta com uma palavra do nosso presidente. Tenho participado também na recepção dos servidores e ele faz muita diferença. A equipe de trabalho da Diretoria Geral de Pessoas nos traz os relatos e as avaliações dos servidores chegando, alguns vindos da iniciativa privada ou de outros locais, em que não tiveram essa experiência de receber aquela gama de informações a respeito dos seus direitos e dos seus deveres, enfim, as pessoas chegam ao Poder Judiciário acolhidas. E essa tem sido uma característica muito marcante na gestão. A boa capacidade de comunicação é uma característica pessoal do nosso presidente e isso acaba dando reflexo em todo o time, dos juízes auxiliares, dos diretores. Nós temos conseguido estabelecer uma comunicação muito assertiva com os nossos servidores, com o público externo, enfim, e isso ele só faz com que a instituição cresça, né? Até porque o presidente já teve uma longa carreira também política. Entrevistei o senhor quando era secretário de Segurança, então, de certa forma, toda essa experiência ajuda, né? Eu acho que o senhor está enfocando bem essa questão da comunicação como uma forma de integrar as pessoas, né? Acho que deve ser uma tarefa bem penosa tentar fazer com que vários interesses coincidam, né? O doutor Sadi também foi juiz agrário. Teve situações que teve que negociar aí com invasão de terra, que eu acho que deve ser uma das situações mais complicadas, é você negociar para alguém sair, desocupar. Então toda essa experiência de vocês eu acho que ajuda agora nesse momento importante que é à frente do judiciário catarinense. É isso, presidente? Ajuda um pouco essa bagagem? Com certeza, ajuda. Eu tive a oportunidade, como você mencionou, de transitar pelo Poder Legislativo ao longo de 4 mandatos aqui na Assembleia Legislativa, onde acumulei
uma belíssima experiência. A Assembleia Legislativa é uma grande escola. Ali chegam todas as demandas, as grandes demandas da sociedade, e é preciso ter sensibilidade para ouvir e buscar transformar aquelas demandas em algo concreto, numa lei, numa proposta, enfim, em algo que dê um resultado concreto daquela demanda importante que é trazida ali. Tive também a feliz oportunidade de, em 2 momentos, ser secretário de Estado. Primeiro lá, no fim dos anos 80, Secretaria da Justiça, e aqui, no começo dos anos 2000, Secretaria de Segurança Pública. Áreas que têm tudo a ver com essa atividade que eu desenvolvo agora. Então, com certeza, essas experiências que eu tive a felicidade de ter antecipadamente trazem um olhar diferenciado para a realidade que nós estamos enfrentando, para a realidade do Poder Judiciário, e, a meu ver, é um somatório de ações importantes para que a gente possa vislumbrar a nossa missão com mais certeza e buscar dar respostas afirmativas à sociedade. O nosso horário estipulado aqui era de 40 minutos, mas como a gente não está numa televisão, já trabalhei em televisão, que a gente tinha obrigatoriamente que cumprir esse horário. A gente pode se estender um pouco, até porque eu vou aproveitar que eu sei que a agenda de vocês é bem corrida, então vou aproveitar que vocês estão aqui e não vou deixar vocês escapar um pouco tão cedo, vamos se estender um pouco mais. Falando em reestruturação, presidente, teve alguns procedimentos que foram adotados, por exemplo, a questão da contadoria, que foi centralizada, né? Isso, pelo que eu vi aqui no relatório, já teve uma produção significativa de processos que estavam parados, e hoje o tempo deles parados reduziu bastante, porque a gente especializou, né? Um setor específico vai cuidar só da contadoria, ou seja, não tem mais a contadoria nas comarcas, está centralizado. E eu acho que tem um estudo já para promover essa mesma logística em outros setores também, né, presidente? Como é que está sendo isso? Como é que foi o resultado dessa experiência? Foi muito importante essa ideia da contadoria centralizada, que teve início na gestão anterior do desembargador Ricardo Rezer. Os resultados estão aí para comprovar na prática, e o Dr. Sandi tem números que podem expressar o quão foi importante a implantação da contadoria, e uma ideia que nós temos também é avançar um pouco mais para criar uma central de alvarás, que é também um outro ponto de estrangulamento. Esse programa a ideia de regionalizar serviço ou estadualizar serviço é um dos motes da administração, né, dessa gestão. Mas no passado também a gente tem alguns serviços, as gestões já trabalhavam nisso, e se identificou então na contadoria essa possibilidade, que era um problema em vários locais. Havia um estoque de mais de 50 mil processos e crescendo. Com a mesma força de trabalho, o que se fez foi centralizar, ou seja, dar uma organicidade, equilibrar inclusive o conhecimento técnico, né, dos contadores. Uns eram muito eficientes, outros nem tanto. E aí se estadualizou, e os números em menos de um ano aí de programa, eu recebi o relatório na sexta-feira, a gente está com menos de 4 mil processos e baixando. Mas o mais importante, em torno de 80% dos processos que chegam, eles são resolvidos em 15 dias. Só falando esses números, há um ano atrás era quase 30 mil, né? E baixa 25% mês. Em cima do mesmo número período era 30 mil, já está em 4. 4 mil, baixando a tal ponto, então, que vai permitir um pleito antigo também do tribunal, que é a contadoria atender também o 2º grau de jurisdição, ou seja, os exumadores que tiverem algum caso submetido à apreciação, não precisa converter em diligência, ou seja, retornar o processo ao 1º grau, mas sim encaminhar o processo à contadoria, e ele retorna num prazo muito razoável. Hoje, em 30 dias, a maioria dos processos, mais de 90%, já retornam. E, além disso, como o presidente antecipou, ampliar os serviços para áreas sensíveis, expedição de alvará. E nós já vamos começar 2 pilotos na capital, em lugares sensíveis, que é a vara de precatórios, que são processos onde se tramitou já por anos, as pessoas estão aguardando ansiosas o recebimento, então há um estoque ali grave de alvarás, e ainda no próximo mês se começa ali um dos pilotos de expedição de alvarás. E também no norte da ilha,
unidade da Fazenda Pública do Juizado Especial, que lida com pequenos valores, mas são causas sensíveis, também o trabalho da contadoria. Então, a ideia é ampliar serviços que possam ser estadualizados ou regionalizados, serviços repetitivos. Concentrar esforços, né? Exatamente. Dar mais eficiência, economicidade. Porque, evidentemente, tem um limite, né, da estrutura, não pode aumentar por uma série de questões, como a gente viu, questões legais, mas então tem que reestruturar, tem que otimizar. Nesse sentido, presidente, também tem a situação que eu acho que está em estudo ou está em desenvolvimento de outras varas regionalizadas, né? Tem o exemplo das varas bancadas, que também foi bem sucedido, mas também estender isso para outras especialidades. Como dito pelo Dr. Sandy, nós estamos aí em permanentes estudos a respeito da regionalização de algumas competências e estadualização de outras. Vamos lá. Direito bancário. A experiência feita até agora da estadualização das varas de direito bancário ela é muito positiva. Mas há outras situações que requerem, em vez da estadualização, a regionalização. E agora nós estamos com estudos para avançar na regionalização da execução penal. Uma área sensível em que significa examinar cada processo de um detento e ver se tem direito, por exemplo, à progressão de regime e a outro tipo de benefício. Isso é importante, inclusive, para o bom funcionamento dos estabelecimentos penais, na medida em que é reconhecido o direito de quem merece ter esse direito. Então, nós temos uma experiência que funciona bem e vamos partir agora para outros exemplos no Estado de especialização nessa área de execução penal com a regionalização dessas varas. Outro exemplo, vara de falência e recuperação judicial. Nós temos hoje uma funcionando sediada na capital, ampliamos agora recentemente que eu digo faz uns 15 dias, incluindo mais 4 ou 5 ou 6 comarcas nessa vara regional de execução penal, de execução de recuperação judicial e falência sediada aqui na capital, e vamos partir para outras experiências no Estado, espelhando também varas com essa competência regionalizada. Francisco Brito, o importante é o foco na especialização, na criação das varas, mas o reflexo sistêmico disso. Quando se trouxeram os processos bancários para a capital, numa vara estadualizada, significou também, além da eficiência do serviço prestado e concentrado em magistrados que se especializam na matéria, possibilitou também que os processos do Estado, as varas cíveis do Estado, fossem liberadas desses processos. Sim. A tal ponto que uma grande comarca de Lages, por exemplo, as varas cíveis elas chegaram numa situação em que abriu espaço para se rediscutir competência, porque elas estão com a capacidade abaixo do que é o ideal, né? Então, há um efeito sistêmico muito positivo. Se atua numa área, mas por reflexo se abre espaço para melhorar a eficiência do sistema. Ainda nessa questão, acho que a gente poderia, importante falar, nos executivos fiscais, né? Executivos fiscais são ações movidas pelo poder público, aí poder público que eu falo é o Estado e são os 295 municípios de Santa Catarina, e para que se tenha uma ideia, 1/3 das ações que tramitam no Judiciário de Santa Catarina são executivos fiscais. 1/3? 1/3. Então nós estamos caminhando também para criar uma vara estadual para todos os executivos fiscais do Estado de Santa Catarina, e uma ideia subsequente de regionalizar para os executivos fiscais dos municípios. Então se ganha com especialização e se ganha com a concentração dos processos em determinado local, fazendo com que haja maior agilidade na prestação da justiça. Claro, tudo esse acompanhamento aí, monitorando, gerando esses relatórios, que é uma forma também de ser transparente e prestar esses esclarecimentos. Com base nisso, presidente, a sua gestão está só começando, 100 dias, é um 7º aí do mandato de 2 anos, mas o que a gente já pode esperar para os próximos 100 dias? O que a gente já pode realizar aí? O que dá para fazer já? O que a gente vai apresentar no próximo programa?
Já dá para adiantar? O que dá para adiantar é que nós vamos continuar trabalhando com a intensidade com que nos temos dedicado, continuar reconhecendo e enaltecendo a postura, a dedicação e a competência dos nossos servidores e dos nossos magistrados, e reconhecendo o jurisdicionado, que é a nossa razão de ser, como sua excelência ou jurisdicionado. Né? Há na liturgia do Poder Judiciário o tratamento de excelência. Mas nós temos que reconhecer que a grande excelência para o Poder Judiciário tem que ser o jurisdicionado. É em razão dele que o Poder Judiciário existe. E é para ele que nós temos que direcionar as nossas ações da forma mais eficiente, mais eficaz e mais efetiva possível. Legal essa mensagem. Eu acho que tem uma valorização aí humana na gestão. E falar nisso, já para a gente encerrar, tem mais alguma consideração que vocês acham que pode ser relevante agora, antes da gente finalizar? Eu já estourei o nosso horário aqui em quase 20 minutos, o pessoal da técnica já está dizendo, tem que encerrar. Eu falei, não, mas dá para... Esse nosso programa, ele é o formato assim como se fosse um estúdio de rádio, né? Televisionado, assim, vamos dizer. Televisão não, mas com vídeo. Então a gente pode estender um pouco mais, conversar, se alguma dúvida que tiver. Infelizmente a gente não tem ainda a possibilidade de responder dúvidas ao vivo, mas se alguém tiver uma dúvida também pode deixar aqui na descrição do vídeo que a gente vai tentar responder à medida do possível. Mas se tiver mais alguma consideração para a gente já aproveitar esse espaço, doutor? Por essa consideração final que eu gostaria de fazer é enaltecer esse perfil mesmo da administração, que é um perfil pessoal do presidente, do olhar sempre humanizado, né, em todos os segmentos, começando com o jurisdicionado, e passando por todos advogados, todo o sistema de justiça, terminando com o magistrado, e a comunicação, mas também o espírito que move a equipe, ele foi dado na primeira reunião. Ele pediu a nós, ao grupo, né, que tem o privilégio de assessorá-lo, que eu tivesse sempre senso de urgência, transparência e resolutividade. Senso de urgência não é fazer com pressa, mas é saber que não há tempo a perder. Transparência no sentido de todas as ações e todas as decisões ouvir os interessados para que seja viabilizada a melhor decisão. E a resolutividade é não criar problema, mas ser um agente uma ponte, alguém que liga a atividade, né, a prestação jurisdicional como fim e a administração como meio. Então é nesse espírito que foi desde a primeira reunião que esse resultado dos 100 dias nós estamos comemorando agora, e é o mesmo espírito com que a gente se encontra e se reúne todos os dias, pensando nos próximos 100 dias ou até o final da gestão. Porque os números são cruéis, né? Eles não param de crescer, né? Então, agora, quase como enxugar gelo, né? A gente extingue 10 processos, já apareceram 11 ao mesmo tempo, 12, então não tem como descansar, né? Tem novidades, são excelentes, mas é justamente por isso que o pessoal tem que assistir ao próximo programa, porque as novidades são ótimas. Mas o presidente sabe que nessa questão de valorização tanto do jurisdicionado como dos servidores, a gente, como eu falei aqui, o desembargador tem uma experiência também na área política, o doutor como na área de conflitos aí agrários. Sabe que a gente ganhou um excelente servidor, mas a arte catarinense perdeu um excelente ator? Né? Não é isso? Sabe? Você teve uma participação aí num curta-metragem em 1999, não foi? Exatamente. Como é que foi essa experiência? Não, ganhou prêmio até. Ganhou prêmio, teve 4 prêmios vamos ver aqui que eu fiz uma pesquisa de Gramado e tudo. Desistiu, foi o primeiro e último? Foi. Como é que foi esse curta? Que é uma história importante ali em Lages, né? Exato. É uma situação bem regional, uma história de 2 caixeiros viajantes que visitavam a cidade de Lages com muita frequência lá nos anos 1900, e no ano de 1902 eles foram mortos de uma forma violenta, e eles sequer eram irmãos, mas a população os trata como irmãos Canosi,
E eles são considerados milagreiros no conceito da cultura local. Foi uma, digamos, uma história de vida, uma experiência cinematográfica. Exato, para compartilhar com filhos, com netos. Mas tá no YouTube, né? Se procurar, vai achar. Mas não é a minha área. Longe disso. Foi uma experiência. Opa, vou parar por aqui. Exato. Eu prefiro muito mais essa parte já jurisdicional, mudou. Foi a estreia e foi enfim. A última. Exato, foi para... Mas são experiências, né, que a gente leva e que hoje ajuda a gente ter ajuda no serviço público e ajuda a entender também o jurisdicionado, a se colocar no lado das pessoas e poder desenvolver o trabalho de maneira um pouco mais humanizada, né? Eu acho que é isso que a gente procura. Com certeza. Senhores, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade aí de estar na nossa estreia do nosso programa, tá? Nós vamos apresentar outros programas na próxima semana, então se você quer acompanhar, ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no YouTube, assine ali, ative o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades, que logo a gente vai trazer novos convidados assim, especiais para falar sempre de assuntos relevantes relacionados à justiça e cidadania. Até lá, uma boa semana a todo mundo.